Olá, queridos professores, queridas professoras, como vocês estão? Esperamos que estejam bem. Hoje, eu aqui, Mariana Tambellini Faustino, coordenadora da área de Ciências da Natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, estou aqui para mais uma formação de etapa, tá bem? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa listrada, tenho cabelos curtos, cabelos ruivos, olhos castanhos. Como sempre, uso meus óculos rosa e aqui atrás de mim, vocês podem perceber uma parede com alguns quadrinhos. Aproveito a oportunidade para também saudar os nossos colegas intérpretes de Libras, que faz a nossa formação ser ainda mais inclusiva. Hoje, uma formação muito especial, início aí de terceiro bimestre, vamos conversar sobre temas muito interessantes, então vou subir já a apresentação, porque a gente vai ter bastante assunto para conversar hoje, tá bem? Bora lá, então, nossa formação, como já comentei, de etapa, para todos os professores aí da área de Ciências da Natureza, tanto ensino fundamental, 2, e ensino médio. Como a gente vai estar iniciando agora nossas conversas com o Aprender Sempre volume 2, então já eu explico direitinho como que vai funcionar, mas a gente gosta de trazer logo no início da formação os links, tá bem? Para vocês poderem acessar. Neste slide aqui está incluído o link para o material do ensino fundamental, tá bem? E no próximo slide temos o link para o material do ensino médio, tanto o caderno do professor, como também caderno do aluno, tá bom? Do estudante. Quais são, então, os nossos objetivos da nossa formação de hoje? Para começar, a gente vai, então, apresentar o novo caderno, o caderno Aprender Sempre de Ciências da Natureza, volume 2, e vamos também discutir sobre o eixo formativo, o novo eixo formativo e a estrutura das nossas formações neste comecinho aqui, finalzinho do segundo bimestre, mas já tendo como foco as ações do terceiro bimestre, tá bem? Vamos também, então, iniciar o aprofundamento sobre o eixo formativo deste terceiro bimestre. A gente vai discutir mais para frente, mas será ensino de ciências da natureza e cidadania, a partir, então, de discussões sobre educação das relações étnico-raciais, tá bem? E, por fim, terceiro objetivo do dia, a gente pretende também com essa formação que vocês possam estimular essa reflexão, sobre a própria prática docente, e favorecer, então, esse trabalho colaborativo, entre os professores de uma mesma unidade escolar, a fim de que, então, sempre vocês levem em consideração esse contexto da escola de vocês, nas ações didáticas que forem aí planejadas. Então, vamos lá. Como sempre, também trazemos a nossa agenda para dividir certinho, a nossa formação em 3 momentos. No primeiro momento, a gente, então, vai discutir aí como serão as formações do nosso terceiro bimestre. Iremos também, depois, no segundo momento, aprofundar, sobre o nosso eixo formativo. E, por fim, no terceiro momento, vamos, então, ter as sugestões para as atividades, do desdobramento dos ATPCs que vocês farão na escola. Na nossa linha do tempo, e aqui eu já vou trazer, trago ela um pouco mais ampliada, vocês estavam já acostumados a ver a linha do tempo que está circulada em azul, que é a do segundo bimestre, então vocês percebam que a gente está agora também dando início a algumas discussões do caderno para o terceiro bimestre, Ainda estamos, essa transmissão está indo ao ar no segundo bimestre, e aí a gente gosta sempre de lembrar que o porquê disso, Por que a gente está discutindo já as nossas ações, uma sequência de atividade lá para o terceiro bimestre, se a gente ainda está no segundo, Mas lembrem-se que as nossas formações, elas acontecem em um período anterior mesmo da aplicação, para que haja tempo aí útil para vocês também conseguirem pensar e planejar suas ações. Por isso que a gente já está adiantando, já estamos trazendo a discussão, da SA1 do terceiro bimestre para agora, e aí vocês terão todo esse período, vai ter férias, para depois voltar e já poder aplicar com os seus estudantes, tá bom? Então, vamos lá, a gente passou por todo, só para lembrar que a gente passou por todo esse segundo bimestre, tivemos as discussões da SA1, da SA2, da SA3, Na nossa última formação
foi no dia 9 lá de junho, desculpa, a gente teve uma discussão sobre interdisciplinaridade, bem bacana, né? Foi uma formação de etapa. Tivemos uma semaninha sem formações por causa do feriado e estamos de volta hoje, então, no dia 23, né, de junho, aí com mais uma formação de etapa, como já mencionei, agora pensando aí na SA1 do terceiro bimestre, do Caderno Aprender Sempre, volume 2. Tudo bem? Aqui a gente também colocou, né, um GIF para vocês saberem como que a gente acessa essas formações, porque, por exemplo, caso vocês tenham perdido alguma formação passada, vocês poderão ir lá no repositório e buscar essa formação, né? E aí poderão assistir essa formação. Então, aqui, vamos esperar iniciar novamente o GIF para poder, então, acompanhar com vocês, tá bem? Aqui está mostrando, ó, vamos lá. Entrou lá no site, no repositório, sou o servidor da rede, vocês vão colocar o login da sede para poder acessar, tá bem? Chegando ali, vocês vão poder selecionar agora, ó, formação, recuperação e aprofundamento. Pode colocar a data, pode colocar o componente, a área de ciências da natureza, fazer essa busca, vão encontrar todas as formações que já foram transmitidas, clicando sobre ela, já está o vídeo disponível para vocês. Ali do ladinho direito, vocês poderão ver também e baixar o PowerPoint, tá bom? Essa apresentação, por exemplo, que a gente está falando hoje, já está lá disponível no repositório para vocês baixarem, e aí vão fazendo o arquivo de vocês, tá bom? Caso queira. Bom, chegamos, então, no nosso primeiro momento, vamos conversar sobre as novidades, né, que esse terceiro bimestre vai trazer para a gente aqui, enquanto esses momentos formativos que a gente tem do programa de recuperação e aprofundamento. Trago também a nova família, né, continuam sendo os mesmos cadernos para os mesmos anos e séries, né, mas agora volume 2. Então, só lembrando, a gente tem o caderno para o 9º ano do ensino fundamental. Então, a gente tem um caderno que, para o estudante, ele é compilado, né, com língua portuguesa e matemática, e também a área de ciências, né, ciência da natureza. E para o professor, a gente tem um caderno único para o professor, que vai dar ciências para o 9º ano, tá bom? Do ensino fundamental. Já lá para a 3ª série, temos o caderno que compila, então, justamente os 3 componentes curriculares da área de ciências da natureza para este estudante. Então, tem lá o caderno de biologia, física e química. Para os professores e professoras, então, já tem o caderno único, individual, para cada um desses componentes, tá bem? Então, como eu mencionei lá no início, esses materiais estão já disponíveis, tá bom, na internet, e logo, logo vocês também irão receber esses cadernos nas escolas de vocês. Fiz um print aqui também, né, do site da EFAP, então vocês vão poder colocar lá em cima, passo 1, em materiais, passo 2, escolher ensino médio ou ensino fundamental, ali nessa imagem está selecionado o ensino médio, e depois clicar em aprender sempre. Caso vocês queiram, né, não ir diretamente para o site e não clicar no link, como eu mencionei logo no início da apresentação. Então, tem essa dupla possibilidade, tá bom? Para vocês conseguirem facilmente encontrar este material que a gente está discutindo hoje. Vamos lá, então, gente. Chegamos naquele momento gostoso de discutir, de vocês descobrirem quais serão as novas temáticas que a gente vai nos aprofundar ao longo das nossas formações do terceiro bimestre. E é, então, com bastante alegria, na verdade, que eu divulgo para vocês que a gente vai conversar sobre ensino de ciências da natureza e cidadania, né? Então, trouxe aqui algumas imagens que pode fazer a gente pensar um pouco como que são as nossas práticas, como que a ciência da natureza aborda questões aí relacionadas, né, para a cidadania. Então, já aproveito essa ocasião, esse slide, para vocês, né, para instigá-los aí pensando já nisso. Como que a gente pode, né, como que a área de ciência da natureza pode justamente trazer elementos nas nossas práticas que vão aí abordar de uma maneira ampla, né, esse ensino para a cidadania, essa formação integral, né? E justamente, então, falando de educação integral, a gente retoma
rapidamente os fundamentos, né, do nosso documento curricular, do currículo em ação, que a gente já viu, inclusive, em outras formações lá do primeiro bimestre, o quanto que é importante a gente ter propiciar para o estudante essa educação integral, né? Essa educação integral, ela é aquela educação que busca, então, esse desenvolvimento pleno dos estudantes, né? Então, de certa forma, tentar imobilizar conhecimentos, e quando a gente fala de conhecimentos, a gente está pensando não só em conceitos, mas procedimentos, né, também atitudes, a gente está falando de habilidades, tanto habilidades práticas, cognitivas, né, e as socioemocionais. A gente também está pensando em incluir nas nossas discussões questões de valores, como já mencionei também, questões atitudinais, tá bem? Para resolver, para auxiliar, né, esses estudantes a resolver demandas complexas de uma vida, né, cotidiana, né, e tem, então, justamente, como eu trouxe aqui no slide, essa setinha, o pleno exercício, né, da cidadania. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa fundamentação de base, é a partir desse desejo de propiciar uma educação integral que a gente, da área de ciência da natureza, está aqui, então, discutindo essas questões sobre cidadania neste bimestre. Tudo bem? E aí, o que eu trouxe, né, só para a gente continuar discutindo sobre o assunto, um trechinho do trabalho de Silva e Araújo Oliveira, que define um pouco o que é essa cidadania, tá bem? Então, vamos, se vocês me permitem, por favor, eu vou dar uma lida aqui neste trecho, tá bom? Então, são cidadãos, são mulheres e homens que, tomando a história dos grupos a que pertencem nas mãos, empreendem luta para que todos, nas suas particularidades, sejam reconhecidos, aceitos e respeitados, né? E buscam garantias para participar das decisões que encaminharão os destinos de sua comunidade, da nação onde exercem sua cidadania, do continente onde vivem, né? Então, esse trecho me lembrou muito também Paulo Freire, né? Questão aí de como é importante os sujeitos emergirem de suas realidades, e compreenderem enquanto sujeitos ali, e que possam justamente buscar transformações para o meio em que vivem. Então, é a partir daí, justamente, que a gente está pensando toda a nossa estrutura, né, para as nossas formações, tá bom? Ao longo deste próximo bimestre. Portanto, trouxe aqui a imagem, como sempre, né, o nosso esquema das nossas formações, porém atualizada, agora assim com as discussões, né, com as temáticas que a gente vai discutir ao longo do próximo bimestre, né, temos como já estávamos acostumados, 3 sequências de atividades no Aprender Sempre, né, voltado ali para cada um dos bimestres, então não será diferente, tá bem? No terceiro bimestre trabalharemos com 3 sequências, a SA1, a SA2 e a SA3, tá? No eixo central, né, no centro dessa imagem, vocês vão perceber que o nosso, então, eixo formativo é Ciências da Natureza e Cidadania. Será a temática que vai, então, perpassar todas as discussões que a gente vai estabelecer ao longo das nossas formações. E aí também a gente acaba sempre dividindo, né, em 3 falas, em 3 temáticas importantes, que juntas vão trazer um panorama mais complexo, né, e completo dessa temática que a gente está buscando, então, trabalhar. Na SA1, que é a formação de hoje, e vocês vão ter a continuidade dela na semana que vem, na nossa formação de ano e série, nós vamos conversar sobre educação das relações étnico-raciais, tá bem? E aí vocês podem ficar, nossa, Mariana, como que a gente vai conversar sobre essas temáticas na área de ciências da natureza, né? Talvez pode parecer um pouco estranho, mas vocês vão perceber quanto é possível e quantas são as possibilidades de discutir tais temáticas dentro do nosso ensino de ciências, tá bem? Na SA2, então aí só quando retornarmos de férias, né, no final, depois lá em agosto, a gente vai continuar essas discussões com a temática de gênero
e diversidade, tá bem? Então, a SA2 será sobre gênero e diversidade. E, por fim, na SA3, vamos também abordar algumas temáticas sobre multiculturalismo. Então, vejam, são temáticas muito ricas, muito amplas, obviamente que a gente entende que são aí domínios enormes, que a gente, com apenas 2 formações, não conseguiria dar conta, mas a gente espera poder, sim, dar aquele start inicial, aquele momento ali para a gente pensar, né, e refletir sobre como a nossa área de ciências da natureza, pode sim incluir temáticas como essas nos nossos planejamentos. Tudo bem? Vamos seguindo então. Aqui eu também trouxe para vocês, só a título, né, de relembrar, quem já trabalhava com Aprender Sempre ano passado, ou então para quem está agora trabalhando pela primeira vez, quais são as temáticas, né, dentro do Caderno Aprender Sempre do terceiro bimestre, as 3 sequências de atividades que a gente vai então estar discutindo, principalmente na formação de ano e série, tá bem? Então vamos lá, ó, na SA1, que é a que a gente está agora, né? Então vocês vão ter essa continuidade da formação na semana que vem com os nossos 4 formadores. Em ciências, por exemplo, a gente vai estar discutindo a temática de diversidade biológica, tá bem? Em biologia, o tema será origem da vida. Em física, será ondas eletromagnéticas. E em química, combustíveis fósseis e suas alternativas. Tudo bem? Então, essas são as temáticas que vão ser aí aprofundadas com os formadores, né, na semana que vem, e também iremos, a partir dessas temáticas, elencar aí, possibilidades para que a gente consiga trabalhar com o nosso eixo formativo, e vocês vão perceber que é possível e que as sugestões estão muito interessantes, tá bem? Então, já também reforço a importância de vocês continuarem com a gente na semana que vem para ter esse desdobramento, né, essa continuidade da nossa formação. Já as temáticas da SA2 e da SA3 a gente discute quando chegar ali na hora, nessas formações respectivas, tudo bem? Vamos seguindo, então, porque temos muito ainda para conversar. Chegamos agora, então, no próximo momento, onde a gente vai conversar, então, sobre aprofundar, né, na verdade, sobre esse eixo formativo, tá bem? Vamos lá. Para começar, então, a gente conversou, né, já até agora a gente explicou quais eram as temáticas que a gente ia trabalhar de uma maneira geral, então, agora é o momento da gente focar na temática sobre da SA1, né, que é a educação das relações étnico-raciais, tudo bem? Então, é o seguinte, gente, de acordo, né, com o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 003, de 2004, essa promoção das relações étnico-raciais sociais positivas, né, é um dever de toda a sociedade, quando a gente pensa, né? Mas, justamente, esse parecer, ele estabelece qual que é a função do sistema, né, educacional, do sistema escolar nesse processo, né? Então, sendo assim, né, a educação das relações étnico-raciais, ela vai se referir a processos educativos que possibilitem a superação de preconceitos raciais, a promoção de práticas sociais livres de discriminação, né, o engajamento em lutas por equidade social, né? E, de certa maneira, então, a gente está entendendo que a discussão das relações, né, da educação das relações étnico-raciais, ela é imprescindível para a formação de cidadãos e de cidadãs, tá bem? Vale lembrar, né, vale apontar que a escola ela não é a única instituição responsável, né, por essa educação, pela educação das relações étnico-raciais, né, uma vez que esse processo vai acontecer também na família, nos grupos culturais, nas comunidades, né, no convívio social, até mesmo proporcionado pelos meios de comunicação, né. Entretanto, a escola é, sim, um ambiente privilegiado, né, para a gente, então, proporcionar, promover uma discussão sobre as relações étnico-raciais positivas, né, justamente em virtude a marcante diversidade que a gente encontra, né, no interior de todas as escolas. Então, essa é a temática que a gente vai agora se aprofundar, tá bem?
para pensar aí em como a área de ciências da natureza pode justamente se apropriar dessa temática e possibilitar discussões ricas sobre o assunto com os seus estudantes. Embasando essa discussão toda, a gente trouxe um artigo muito legal, né, de Verranja e Silva. É um artigo que está lá nas referências no final da nossa apresentação. Não colocamos ele como sugestão de leitura para o desdobramento, mas já coloco aqui como uma possibilidade, né, para aqueles professoras que estão ali interessados em se debruçar mais sobre a temática. É uma leitura que vale a pena. Tudo bem? E aí esse artigo, ele traz 5 possibilidades de eixos, vamos dizer assim, 5 temáticas que a gente poderia incluir, né, nas nossas discussões. Então, por que a gente vai discutir cada uma dessas 5 temáticas? E a ideia é que consigamos, né, assim, a partir de uma ou outra, às vezes, incluir nos nossos planejamentos. Talvez não iremos conseguir nos apropriar de todas as 5 em um único momento, né? A ideia não é essa, a ideia é justamente possibilitar essas discussões e temos, para isso, 5 aí possibilidades de temáticas. Vamos conhecê-las, tá bem? A temática número 1 é impactos das ciências na vida social e racismo. A temática 2 é superação de estereótipos, valorização da diversidade e ciências, tá? Fazendo, então, essa relação aí com as ciências da natureza. O tema 3 é África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial. A temática 4 é ciências, mídia e relações étnico-raciais. E a temática 5 é conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e as ciências. Tudo bem? Vamos agora falar de um por um, para a gente entender um pouquinho mais como que a gente consegue, nas nossas aulas de biologia, física, química ou de ciências, no ensino 9º ano, trazer alguma dessas temáticas para a gente discutir com os nossos estudantes. Chegamos, então, na temática 1, que é os impactos das ciências na vida social e no racismo, certo? Então, é muito importante que a gente pense nessa temática, né, a partir do fato de que a gente sabe que o contexto histórico, né, dos conhecimentos produzidos, então, aquele contexto vivenciado naquele momento, onde aquele conhecimento foi produzido, ele interferiu, né, nessa produção científica. Então, a gente tem também esses impactos em todo o ideário social de uma comunidade, e como isso perpetua-se, né, ao longo do tempo. Então, justamente, entender que esses valores da sociedade, independente do momento, né, seja no passado ou até mesmo os valores da nossa sociedade atual, elas vão estar, então, interferindo nessa produção do conhecimento científico. E ainda é um caminho que vai e volta, né? Essa produção de conhecimento científico também interfere nos nossos valores, tudo bem? Então, por exemplo, né, podem ser criadas atividades dentro dessa temática que explorem as relações entre, né, os conhecimentos científicos e a orientação de relações étnico-raciais desiguais, né? Então, a gente pode, por exemplo, citar como que no passado, né, lá existiam as teorias, né, raciais do século XVIII, do século XIX, né, então, que fundamentaram o que a gente chama hoje de racismo científico, por exemplo, né? A gente tem também condições de discutir sobre como essas desigualdades de oportunidades, né, e até mesmo dada a exploração sistemática, né, que aconteceu aí, acontece ainda, de afrodescendentes, como que isso repercute, por exemplo, na distribuição desigual do acesso a recursos naturais, né, como que, por exemplo, populações de afrodescendentes vivem, muitas vezes, em zonas de risco ambiental, né, zonas onde não tem saneamento,
como isso, então, gera-se esse racismo ambiental, né, termo que a gente também vem utilizado bastante, tá bem? Então, quer dizer, são discussões que, tá vendo, a gente consegue se apropriar e trazer, né, em pauta aí nas nossas aulas de ciências da natureza. Mas temos ainda mais possibilidades, então vamos adiante. Quando a gente pensa na temática 2, né, que é a superação de estereótipos e a valorização da diversidade, ciências, né, o que a gente espera, então? Fazer uma crítica pautada nesse conhecimento científico, as falsas ideias, na verdade, né, de que existe, então, uma superioridade ou uma inferioridade, né, de certos grupos étnico-raciais em relação a outros. Então, a gente pretende acabar com essa ideia, né, de que foi muito no passado, realmente, e hoje em dia, infelizmente, a gente ainda ouve trazer elementos, né, discussões de que a ciência traria aí algum indício de que existe essa diferença, quando, na verdade, a gente sabe que essas raças, né, essa divisão de raças foi justamente para segregar, para trazer determinados grupos como superiores a outros, né? Então, dessa forma, a gente também espera, dentro dessa temática, discutir questões de valorização da diversidade de formas físicas, né? Ainda mais dentro da escola, a gente consegue discutir tanto isso, né? Olha só a diversidade, né, das formas dos corpos, né, o tipo de cabelo, a cor da pele, né, dentre tantas outras questões que podem ser, então, exploradas aí nesse contexto escolar. Seguindo, a gente chega agora na nossa temática 3, né, dentro, então, quando a gente conversa em educação para as relações étnico-raciais, né, no ensino de ciências da natureza. Então, qual outra temática a gente poderia abordar, né, em nossas aulas? E aí sim é essa questão, né, da África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial, bem? É importante a gente, então, resgatar essa longa história da produção de conhecimentos, né, no continente africano e também, respectivamente, aqui no nosso país, né, por afrodescendentes, afro-brasileiros, tá bem? É importante, então, é muito importante a gente também reforçar com os nossos estudantes essa relevância dessas pesquisas de muitos, né, africanos e afrodescendentes para as ciências da natureza. Aqui a gente trouxe um link, né, caso vocês queiram também dar uma lida. São cientistas, né, uma lista de cientistas negros que deixaram sua marca na história. Então, a gente encontra muitos materiais, até mesmo na internet, né, se a gente fizer buscas, para que a gente possa, então, enriquecer as nossas aulas, trazendo exemplos reais, né, de afrodescendentes, de africanos, que estiveram ali frente a descobertas muito importantes, né? E fizeram, de certa forma, ali mudanças muito relevantes para a nossa sociedade. Então, por exemplo, trouxe aqui alguns nomes, só para a gente ilustrar, né? Então, a Patrícia Erabeth, acho que eu falei certo o nome dela, ela, então, teve ali uma pesquisa e muita significância para o tratamento da catarata, né? Quando a gente discutir, por exemplo, essas questões, né, seja ali na biologia, ou vamos trabalhar com física na ótica, por que não a gente não faz essa apropriação, né? E a gente não consiga aí, então, aprofundar essa discussão dentro desses planejamentos dessas aulas, né? A gente tem Catherine Johnson, que muitos conhecem, dado ao filme que ela, né, foi representada, o fato dela ter feito cálculos muito importantes para a NASA, que levaram, então, né, os primeiros seres humanos ali para a Lua, e trazendo para um contexto brasileiro, a gente tem a Jaqueline Glóis de Jesus, né, recentemente também super ficou em alto o nome dela, juntamente com a pesquisadora Esther Sabino, por terem, né, conseguido sequenciar o genoma, né, do vírus SARS-CoV-2, o vírus que provoca, então, a COVID, né, a primeira cepa que surgiu, tá bem? Então, bom, trouxe aqui 3 exemplos, 3 mulheres, né, existem também muitos homens negros que fizeram enormes descobertas,
para a área científica, para a área também quando a gente quer ampliar a área da sociologia, antropologia, né? Então é muito legal a gente conseguir trazer alguns desses exemplos para as nossas aulas, tá bem? Seguimos agora para o nosso quarta temática, que é ciências, mídia e relações étnico-raciais. Né? Então, foi muito interessante quando a gente estava se apropriando dessa temática para trazer para vocês, né, trazer nessa formação, ver a conexão dessa temática com as discussões que a gente estabeleceu no ano passado, nas nossas formações do quarto bimestre do ano passado, que a gente discutia leitura crítica de mídia, a gente trouxe aí questões, né, de alfabetização midiática. Então, de certa forma, a gente pode também resgatar um pouco esse conhecimento que a gente teve no ano passado para continuar essa discussão neste eixo, né? Então, justamente, essa próxima temática, ela vai sugerir que nós, professoras, a gente faça uma análise crítica dessa utilização, né, de temas científicos, do conhecimento científico pelas mídias, né? Então, nem sempre as mídias elas vão estar ali se apropriando de uma maneira plenamente correta daquele conhecimento ao veicular alguma coisa, né? Principalmente quando a gente tem ali essas abordagens super simplistas de questões que são mais complexas, né? A gente percebe, então, essa lacuna entre o papel, né, da cultura e da aprendizagem sobre o conhecimento humano. A gente está entendendo, dentro dessas perspectivas midiáticas simplistas, a gente acaba muitas vezes percebendo que o homem, né, a mulher, o ser humano, na verdade, ele está ali sendo retratado puramente como algo, né, biológico, sem que seja incluídas todas as outras facetas culturais, né? Portanto, é muito importante que a gente causa essas rupturas nesse pensamento com os nossos estudantes, que a gente faça essa análise crítica para identificar esses elementos e mostrar, olha lá, né? A gente tem essas produções midiáticas e a gente sempre tem que estar atento com base, eles estão embasando cientificamente, é como se muitas vezes o fato de falar, né, embasado cientificamente, já desse aí um aval de que, ok, aquela informação ela é totalmente verdadeira e não tem outra forma, né, de a gente enxergar aquilo. Mas, na verdade, né, vamos além. Será que que embasamento é esse? Em que pesquisas? Né? É justamente fazer esse jogo de ir além, ir nos aprofundando e conseguir, de fato, gerar essa leitura mais crítica daquilo que é veiculado pelas mídias, que é tão, né, importante. Volto a dizer, batemos muito nessa tecla no passado, né, de como é importante que a gente também empodere os estudantes para que a gente possa aí combater todas essas notícias falsas que são veiculadas, principalmente nesse aspecto, né, notícias falsas que possam também estar aí relacionadas com essas questões étnico-raciais. Tudo bem? E o nosso último né, a nossa quinta temática, a gente pode discutir dentro, obviamente, estamos sempre nos referenciando neste trabalho, né, de Verranja e Silva. Então, a partir dos conhecimentos tradicionais da matriz africana e afro-brasileira, né? Então, como assim? Né? A gente pode, por exemplo, trazer algumas abordagens, né? Então, a gente pode elaborar atividades que vão, então, trazer uma ótica, né, um pouco diferenciada, né? Vamos olhar aquela questão, dentro da perspectiva cultural de populações tradicionais africanas e afro-brasileiras, né? Então, vamos ver o estudo da vida, dos fenômenos naturais, dos animais, das plantas, das relações entre os seres vivos e não vivos, né? Da questão de saúde, produção de alimentos, quer dizer, são enormes as possibilidades dentro dessa perspectiva desses conhecimentos populares, desses conhecimentos tradicionais, tá bem? Pode-se, então, fazer um paralelo, vejam, né? Em determinada cultura, entende-se dessa forma. Hoje, quando a gente traz esse conhecimento científico, né, contemporâneo, a gente traz de uma outra forma,
né? Mas, sim, a ideia não é justamente falar, olha, como estão certos ou estão errados. Não, é trazer essa diversidade de conhecimentos de maneira que, então, a gente consiga estabelecer um patrimônio mesmo cultural mundial, a importância de se resgatar esses conhecimentos, né? Isso pode ser feito através de também trazendo fábulas, mitos, lendas, provérbios, né? Trabalhar talvez conjuntamente aí com professores da área de língua portuguesa, né? E apontar a importância do conhecimento de comunidades tradicionais, muitas vezes para justamente pesquisas atuais, né? Quando a gente pensa, às vezes, em princípios ativos, medicamentos, né? Então, bom, olha só como que a gente consegue trazer, relacionar, né, as nossas aulas de ciências com essas temáticas que se apropriem, então, desses fundamentos das relações étnico-raciais, da educação para as relações étnico-raciais. Chegando, então, aqui no próximo momento da nossa formação, a gente tem como que vai funcionar a formação de ano e série. Vocês já viram também esses slides, estão já acostumados, temos sempre trabalhos, né? A gente apresenta a nossa sequência de atividade a partir de objetivos gerais e também temos os objetivos específicos de cada uma das formações. Então, eu vou passar de maneira bem rapidamente, porque vocês já estão realmente acostumados, né? Os objetivos gerais, então, assim, vai lá, o formador de biologia, de química, de física e de ciências vão trazer atividades do caderno Aprender Sempre, né? Dessa sequência de atividade 1, no caso específica, que vão ali trabalhar as habilidades essenciais, né? Relacionando eles com os objetivos de aprendizagem. Esse é o nosso objetivo geral 1. Temos o objetivo geral 2, que vai trabalhar, então, com a diversidade metodológica, como a gente pode diferenciar nossas aulas, né, de maneira a garantir participação, autonomia, as interações e engajamento desses estudantes. Temos o nosso objetivo geral 3, que também visa sempre, né, que possível, esse diálogo com outros profissionais ali da escola, então fazendo aí atividades pluri ou interdisciplinares, né? Sempre que der, sempre que for possível a gente sentar junto ali e planejar alguma ação. E nosso objetivo geral também sempre é potencializar essa reflexão sobre a própria prática docente, né? E a partir daí também a gente considera muito importante esse compartilhamento de experiências, tá? E aí chegamos no objetivo específico. Vamos entender, então, como que os formadores, né, eles vão trazer essas temáticas para as nossas formações da semana que vem. Então, justamente, o primeiro objetivo, né, e é o único, articular o ensino de ciências da natureza com a educação para as relações étnico-raciais e cidadania, a partir de abordagens que fortifiquem as discussões sobre algum ou alguns, né, dos temas abaixo. Então, é simples. Sabe aqueles 5 temas que a gente conseguiu, né, discutir hoje, nos aprofundamos, conversamos? A ideia é, dentro, né, de cada uma daquelas sequências, seja a sequência de biologia, sequência de física, de química ou de ciências, o que a gente consegue, né, trabalhar dentro de qual dessas temáticas? Então, aí os formadores, eles fizeram esse estudo dessa sequência de atividade e perceberam, por exemplo, é possível trabalhar a temática 1, impactos das ciências na vida social e racismo, né? As outras, talvez em um outro momento. Porque isso é muito importante que quando a gente tenha essa intenção de trabalhar com temáticas tais quais essas que a gente está mostrando, né? Não necessariamente a gente tem que ter um tema já previsto, né? A gente trabalha essa questão e aí a gente inclui as temáticas que são possíveis. Como a gente já tem a sequência de atividade ali estabelecida, a gente vê a partir dela quais também são essas temáticas que a gente consegue nos aprofundar, tudo bem? Então pode fazer esse movimento inverso, a gente a partir de uma temática, é muito importante que a partir dessa temática que a gente queira trabalhar, a gente consiga aí planejar dentro das possibilidades que a gente tem ao longo de todo o ano, tá bom? Terceiro momento, então, chegamos agora para as nossas sugestões de atividades, tá bem? Vão ser sugestões simples, vamos lá. A primeira delas
pensar, né, como que são as abordagens de educação das relações étnico-raciais no meu contexto escolar, né, no contexto de vocês, né? Existem projetos, existem ações, eu trabalho com isso, eu não trabalho com isso, né? Então, e como que a nossa área de ciências da natureza pode contribuir para essa discussão em sua realidade, né? Então, justamente com base em tudo que a gente discutiu hoje, em todos os conhecimentos que vocês já possuem, os saberes da experiência, né? Desenvolva aí uma reflexão individual, caso estejam sozinhos aí nesse momento de desdobramento, ou, por que não, né, convide os colegas para pensarem coletivamente sobre esse assunto. Bom, aproveitem também tudo aquilo que já foi levantando, né, e aparecendo no pensamento de vocês, desde aquele primeiro momento que eu comentei, né, o que vocês pensam quando, né, justamente relacionam ciências da natureza com a cidadania. Então, vão aí criando, desenvolvendo essa prática reflexiva sobre as próprias ações docentes, tá bem? E como a gente pode, então, justamente contribuir para que a gente possa discutir isso na sala de aula. E também, caso, né, queiram, retomem os objetivos gerais e específicos, voltem a olhar esses objetivos que eu acabei de mencionar, para vocês já estarem aí super afiados em relação a eles para a próxima formação que vai acontecer na semana que vem, tudo bem? Também junto aqui, não está no slide, mas caso queiram se aprofundar na leitura, tem lá o artigo que a gente acabou se embasando para essas discussões, tá bom? Por fim, trago, né, esse trechinho que a gente gosta de mencionar, para vocês se apropriarem desse momento formativo com os pares nas escolas, né? Elas são as mais ricas, na verdade, com maior potencial de transformação, já que vocês estão ali atuando na realidade de vocês, tá? Como sempre, não se esqueçam, né, de trazer os seus comentários, sugestões, críticas lá na nossa comunidade de Ciências da Natureza. Aproveitem que a gente está também no final do bimestre, tragam suas práticas que foram desenvolvidas lá nos nossos Padlets, tem um Padlet para cada um dos componentes curriculares, tá bem? A gente gosta muito, muito, muito mesmo de conhecer um pouquinho mais vocês, de conhecer as práticas que vocês vêm desenvolvendo, tá bem? Inclusive, é o momento também que vocês podem falar como que foi essa primeira formação do bimestre, o que que vocês acharam dessa nova temática, né, do novo eixo formativo, possuem alguma sugestão de aprofundamento, né? A gente entende que nós também temos muitas limitações quando a gente traz novas temáticas, e existem muitos experts, né, pessoas que são especialistas no assunto aí na rede. Então, entre em contato com a gente e a gente vai fazer uma boa troca, né, uma partilha aí de experiências, tá bem? Caso queiram aí os links, ó, novamente, né, tem o QR Code para vocês entrarem no formulário e todos os 4 links do Padlet. Vocês podem dar um print na tela ou baixar a apresentação, que esses links vão estar lá, tá? Sistematizando a formação de hoje, que foi intensa, né? Muitas coisas foram discutidas. A gente primeiro conheceu a estrutura das formações de ciências da natureza, né, para esse terceiro bimestre. A gente começou e nos aprofundamos bastante, na verdade, sobre o nosso eixo formativo, trazendo aí as questões específicas da educação, das relações étnico-raciais, e também conhecemos agora no finalzinho as sugestões de atividades para os desdobramentos, tudo bem? Temos também aquele link da pesquisa direta da EFAP, né? A gente gosta muito de saber a opinião de vocês, o feedback de vocês sobre todas essas formações que vem acontecendo, né? Do programa de recuperação e aprofundamento. As nossas referências, tudo bem? Vocês vão encontrar aqui ó, na segunda página, a última referência é a que eu mencionei, do artigo de Verranja e Silva, tá? E para me despedir de vocês, eu vou então parar o compartilhamento aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido proveitosa essa nossa formação de hoje, né? As temáticas também a gente espera que tenham agradado essa nova escolha do eixo formativo. Fiquem, né, à vontade para escrever para a gente, para trazer a opinião de vocês, tá bem? A gente realmente gosta muito, muito de ter esse feedback. E
Sobre os nomes, né, eu sempre trago, não tiveram muitos nomes nessa semana no nosso formulário, mas eu gostaria só de agradecer a professora Gilcilene, que também comentou sobre as nossas formações, e professora, eu acredito que é Guarizo, M. Guarizo, não sei se é professora ou professora, que tem vontade de entrar em contato com os formadores. Então, professora, entre em contato com a gente pela comunidade, se tiver alguma dúvida, a gente responde para você, tá bem? Gente, vou ficando por aí aqui. Espero que vocês tenham um ótimo finalzinho de semana, curtam o final de semana, bom trabalho, tá bem? E bom descanso também. É isso, a gente se vê daqui 15 dias, porque daqui, na semana que vem, ainda serão os formadores, tá bom? Aí depois a gente se vê na última formação do segundo bimestre, ou lá no finalzinho, no comecinho de julho. É isso, gente. Beijos e até mais.